vou falar para vocês um pouquinho. A Cristi disse aqui, a preocupação dela é de nós entendermos, vocês entenderem, vocês líderes, entenderem que o que nós vivemos hoje, se nós vivemos hoje muita coisa boa, muita liberdade, muita possibilidade, obviamente isso tem uma história, né? Isso tem um começo, não foi sempre assim. E sempre tem alguém que paga um preço em todo o pioneirismo. Se você está na sua igreja e você é pioneiro lá num monte de coisa, está chorando para Jesus que o treco está pesado, é assim mesmo, meu filho. Inúmeras vezes eu discuti com Deus sobre o meu pioneirismo, que eu não queria fazer, e ele me enfiava lá para fazer. Inúmeras vezes. Com toda a educação. Eu falava, Senhor, mas não dá para pegar outro cara, está difícil, está pesado, eu não estou afim. Aí ele encasquetou comigo e tinha que ser eu mesmo, e como obediência a gente tinha que fazer. Hoje eu vejo assim, uma frase aí de efeito, talvez, twitteriana, seria: quem faz história é quem não sabe que está fazendo. Como? Volta. Quem faz história, geralmente, não sabe o que está fazendo. A história é feita espontaneamente, a história é fruto de experiência, de convicção, de muita paulada e resultados. Muito suor, muita lágrima e resultados também. História é isso, né? Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui, há 30 anos atrás, ou mais, 40 anos atrás, 35 anos atrás, eu não pensava, um dia eu vou ser parte disso, e eis que lembrarão, e eis que serei conhecido, e eis, diz o Senhor, e serás, e irás, e farás, e serás. Nada. A gente estava numa situação de vida da música cristã, que era na década de 70. Muita gente nem tinha nem nascido ainda aqui. Eu sei, tá bom, não precisa me pisar por causa disso. Eu sei. Estou brincando. Também pode rir à vontade, que eu faço cara feia, mas eu estou falando uma coisa engraçada. Pode rir mesmo, não é esquizofrênico. Pode rir. Viu? Então, naquele tempo acontecia o seguinte, o que existia na igreja era a música litúrgica, né? Quando muito tinha um coral. Aliás, eu curto coral até hoje, nada contra, mas eu estou dizendo, o que tinha na época? Coral, geralmente, o piano de um lado e o órgão do outro. Tá? Essa era a figura, na maioria das igrejas históricas, que você entrasse para um culto, era isso aí. Né? Como é que se cantava? Reto projetor, não! Data show, não! Inário. Né? Cantor cristão, harpa cristã, qual mais aí? Inário presbiteriano, que salmos e hinos, isso mesmo, ficava lá em cima, né? Já tinha cristão preguiçoso naquela época, o cara não levava o inário, já ficava lá em cima esperando por ele, para ele pegar, abrir e cantar. Era assim. E isso era, vamos dizer assim, a liturgia do culto da igreja. Nessa década de... e também, obviamente, né, esses hinos desses cantores, desses livros, eram todos traduzidos, certo? Ingleses, escoceses, irlandeses, americanos, gente que compôs esses hinos. Legal frisar, em momentos importantes também da vida deles, os hinos eram compostos com contexto, contexto de vida, né? Vocês sabem da história do Titanic, não sabem? Mais perto quero estar, meu Deus de ti. O pessoal, o navio afundando, os caras cantando mais perto quero estar. Então, coisas fortes que eu gostaria muito de ver nesses dias também, nesse mesmo nível. Agora, o que acontece? Brasil, Sul-América. Então, tudo que nós tínhamos e tudo que nós recebemos até então foi grande parte dos Estados Unidos, estava mais perto da gente, coisas da Inglaterra também, da igreja anglicana, enfim, de todas elas. E isso era bom. Só que assim, o Brasil começou a caminhar e começou-se a haver uma manifestação artística de brasileiros, cristãos. Então começou-se a compor canções em português. Não tinha. Não tinha. Hoje isso é ridículo falar isso para você, mas não tinha. E mais, não havia na época uma visão de que se posso eu compor alguma coisa além do que está nos salmos e hinos? Essa era uma pergunta histórica, pergunta religiosa e pergunta sincera de muita gente.
Não, meu, mas esses caras aqui e tal, isso aqui é o de Deus, isso aqui é o santo de Deus. Como é que eu vou me meter a besta, mexer com isso aqui? Era o pensamento da época, para dar um contexto para vocês. Só que nessa época, vamos mostrar a primeirinha aqui, está claro, mas você vai fazer um esforço, você há de ver, há de ter olhos para ver. Apaga as luzes? Apaga a luz, tem muito sol lá fora, não precisa de luz não. Isso. Vai ser difícil, mas você vai fazer um esforço, tá bom? Teste de oftalmologia. Leia as letras. M, X, E. Se você não conseguiu ver, isso aqui é um ônibus. Isso aqui é um grupo de gente, tem uma sanfona aqui, tem um violão aqui, finalmente um violão. Outro violão aqui, outro aqui, porque nessa época ainda não tinha. Era violão. 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 O que mais? Não está aqui, mas está numa outra foto, um instrumento que foi denominado contrabalde. Quem era o contrabalde? Era um balde, que era um contra. Claro. Então, um baldão, caraca, baldão grandão, tinha uma corda e tinha um cabo de vassoura. Então, você punha mais para frente ou mais para trás, ia batendo na corda. Tum, 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 tum. Contrabalde. Porque o baixo elétrico, não sei se achavam também que era de capeta, mas devia ser. Então, não tinha essas coisas na igreja. Não podia ter. Não sabiam, às vezes, nem da existência dela. Então, contrabalde. A primeira vez que o cara veio com contrabalde na minha igreja, eu olhei assim e falei, cara, que demais. E os irmãos, tudo... Assim começou um projeto que mudaria o conceito e caminhos da música contemporânea cristã. Como eu já disse, queridos, isso é uma parte da história da música cristã. Por exemplo, eu já li artigos falando que o Asaf é o pai da música contemporânea cristã e tal. Maravilha, ele tem que ser homenageado mesmo, porque é brother e o cara é fera. Daí eu estou falando para você de vencedores, que não é a última palavra do que existiu. História tem várias histórias, né? Mas eu estou dizendo para vocês na que eu me meti, né? Isso aqui começou em 65. Nessa época eu também era criança, só para você saber. Tá? Eu não estava aí. Eu era criancinha ainda. Tá? Só para você saber. E aqui, isso aqui começou em 65. Qual era a proposta? Esse movimento chamado Vencedores por Cristo começou através de um missionário chamado Jaime Kemp. Talvez vocês conhecem hoje o Jaime, do trabalho de casais, né? Ele está super famoso sobre trabalho com casais, escreveu vários livros sobre casais, dá palestra para casais, mas nem sempre foi assim. O Jaime antes teve no coração dele, ele era missionário da CEPAL, Serviço de Evangelização para a América Latina, ele teve uma sacada fantástica, ele falou, eu preciso descobrir alguma coisa para dar chance para os jovens brasileiros poderem se manifestar musicalmente também. Aí ele criou esse grupo, Vencedores por Cristo. O que era Vencedores? Era uma missão. Ainda ainda existe. Muita gente me pergunta, existe, www.vpc.com.br. Tá? Se quiser entrar lá, ainda existe. Mas na época, claro que as funções dela mudaram hoje. Na época, ela era uma missão que visava o quê? Treinamento de jovens para evangelismo. Você vai falar, tá, tua igreja hoje tem 3, 4 grupos de evangelismo, tem 5 bandas, tem grupo de mímica, grupo de teatro, tá bom. Mas nem sempre foi assim. Teatro também já foi do capeta. Dança também, hoje tem umas que são, né? Mas já, no senso lato também já foi. Entendeu? Então isso para essa época era um treco muito assim. Nossa, cara, entendeu? É nossa, cara, era mesmo. E era a nossa cara também. Desculpa, essa foi fraca, mas... Você não dormir. Então, assim, começou... Os caras começaram a viajar primeiro, né? Não era assim, de avião, hotel 5 estrelas, desculpe aí, qualquer coisa. Toalhas verdes, maçãs verdes. Né, Marcelo? Eu vou fazer o show, mas eu quero tudo verde. Eu quero que vocês pintem toda a sala de verde. Vou vestido de verde com a minha banda. Todos os instrumentos verdes, meninas verdes... Tudo verde, maçãs verdes e toalhas verdes. E bastante verdinhas também.
não foi sempre assim, já foi de outro jeito também. Então, a moçada era voluntária, separava um mês de férias para viajar, ia de busum, esse busum certamente não tinha ar-condicionado, tinha um uniforme, foi o jeito que começou, o gringo começou de algum jeito, as meninas se vestiam de um jeito, os caras do outro, mas tudo isso na época era novidade. Novidade. E daí o que acontecia? Começou isso aqui e os jovens da época começaram a se identificar com uma nova forma de manifestar a música de Deus. Eu lembro quando eu vi o primeiro LP, aliás, todos sabem o que é LP aqui, não preciso explicar, não. Que negócio que chama de bolacha, que é preto, que põe água e... Sabe como é? E esse. 33 rotações por minuto. Tá. O que eu falei assim? Tinha... Não sei porque eu fui parar no LP, mas eu já volto. O primeiro LP, quando você viu o primeiro LP cristão? Isso. Eu vi um LP, o primeiro que eu vi da hora, assim, era americano ainda, mas era da Maranatha Music. Sabe qual era a sacada dos caras? Era salmos que eles colocaram melodia. Eu olhei aquele LP e falei, cara, que descoberta, que coisa mais linda. Então eram vários salmos, quase literais, que os caras botaram melodia. E daí gringo é bom, né? Botou a turma de volta, e daí bateria, e daí... Eu olhei aqui e falei, nossa, olha aí, ó, coisa nova, do céu. Porque isso era uma novidade, entendam, né? Sair dos hinos que você sempre canta na igreja, e canta até hoje, e continue cantando, mas sair disso para algumas outras coisas, era um treco quase herege, está me entendendo? Na visão da igreja como um todo. Tá, próximo. Aí o Jaime. Jaime, nessa época, estava mais jovem, tinha costeletas. Aliás, essas suíças aí, não sei se vocês sabem quem é o Emerson Fittipaldi, todos sabem também, não? Na época ele foi campeão do mundo a primeira vez e ele estava com essas coisão grande. Era moda. Aliás, o que dizer da moda, não é? Não é, meus queridos? Já está na moda de novo, calça boca de sino, ou já deixou de ser moda? Já voltou? Mas já voltou e já foi embora de novo, não foi? Está voltando outra vez. De novo? Não. Tá? Não tá. Ninguém sabe, talvez. Está voltando, olha lá, está voltando. Não está voltando. Pois é, moda é isso. Deus tá, não tá, volta, não volta. É, não é. Uns anos atrás eu olhava os caras careca e falava, pô, entrou na faculdade. Então, saiu da prisão. Quer dizer, hoje já... Então, moda, né, gente? Moda, né? Então aí, ó, um gringo com coração de brasileiro. Nós devemos muito a esse cara, por isso eu estou honrando o nome dele aqui, porque ele é um americano, mas que ficou com uma cabeça de brazuca, entendeu? Ele falou, eu quero que este país consiga desenvolver isso. Tanto que quando a missão começou a andar, ele saiu da diretoria. Ele falou, não, agora vocês tocam isso aqui. Eu sou americano, eu quero que vocês brasileiros toquem esse negócio. Muito legal. Visão missionária. De quebra, lembre-se, se você vai um dia ser missionário em algum lugar, você vai lá para que aquele povo cresça no conhecimento do Senhor Jesus. Você não vai lá para você ficar famoso. Você não vai lá para lançar a tua moda. Você não vai lá para vender o teu CD. Você vai abençoar o povo daquela nação. Né? Eu tenho viajado com o Azaf faz uns 8, 9 anos para o país do Oriente Médio. Alguns de vocês devem saber disso. E essa visão é fantástica. Achei fantástica a ideia que o Azaf tem e tudo mais. Porque o negócio é o seguinte, nós vamos lá ajudar os irmãos a desenvolverem o seu próprio ministério. Criarem suas próprias músicas, usarem seus próprios instrumentos. Nós vamos para a Turquia agora em dezembro. Você precisa ver os negros tocando alaúde lá. Mas alaúde bem tocado, assim. E tem um outro, como é que ele chama? Oh, meu Deus, esqueci. Sei lá. Tem uns instrumentos tão lindos, tem um que chama bazuque, que é de 8 cordas, assim. Então é 2, 2, 2, 2, né? Instrumento, sonsaço, assim. Coisa de louco. Sabe, parecido com guitarra portuguesa? Sabe aquele som, assim? Lindo. Aliás, você ocidental precisa abrir seus horizontes. Dessa vez eu trouxe a minha harpa. Eu não sou harpista, tá bom? Eu mexo nela, uma harpa celta desse tamanho. À noite eu vou mostrar algumas coisinhas para vocês.
Porque chegou uma época que eu comecei a ficar nervoso. Eu falei, Deus, o Senhor fala tanto de harpa na Bíblia e ninguém toca harpa, que raio. Os caras só tocam... Por quê? Para tocar harpa. O que vocês acham? Toca ou não toca? Toca, né? No céu, a voz de Deus é como o som de muitas guitarras. Não. Só que eu fiquei pensando, todo ano eu falo isso, mas nunca faço. Um dia eu vou fazer. Pegar 48 canais, e em 12 fazer uma voz de melodia da harpa, em outros 12 fazer outra, fazer um acorde. Só que com 12 canais, cada um com uma voz de harpa. O que vocês acham? Deve ficar um som doido, né? Segundo a Bíblia, acho que vai ficar parecido com a voz de Deus. Né? Mas tem que abrir, meu. Chega de guitarra baixo. O cara traz para mim disco dos irmãos do Japão. Comunidade japonesa. Chega lá, os caras estão cantando a Darlene em japonês, meu. Como nunca tá. Uma fome. Cadê os instrumentos de vocês? Não tem não, né?